Um clássico da panificação francesa, o brioche é um pão feito com uma quantidade generosa de manteiga que vai proporcionar um miolo bem macio e saboroso. Não é uma receita tão difícil quanto parece, e você ainda vai aprender a calcular a quantidade de massa de acordo com o tamanho da sua forma de pão. Meu nome é Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro, um canal que se dedica exclusivamente a ensinar receitas para quem quer fazer pão em casa. Para se inscrever, é só clicar no botão abaixo desse vídeo. Seja bem-vindo! Essa massa é bem versátil e pode receber diversos tipos de modelagem, de pão de hambúrguer até formatos mais tradicionais, como o brioche à tête, aquele redondinho que tem uma bolinha em cima. Mas hoje nós vamos fazer o brioche Nanterre, que nada mais é do que o brioche feito na forma de pão. A receita rende um pão de forma de aproximadamente 650 gramas. A lista de ingredientes está logo abaixo, na descrição do vídeo, assim como as medidas em xícaras ou colheres para quem não tem uma balança. Para esse preparo eu recomendo o uso de uma batedeira planetária. Dá bastante trabalho sovar a massa do brioche na mão e o resultado final não fica tão bom. Não precisa usar a marca mais cara do mercado. Eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo com opções de boas batedeiras com preços bem acessíveis. Então vamos lá, começamos fazendo uma esponja, que nada mais é do que misturar um pouco de farinha, água e todo o fermento biológico. Isso vai dar sabor e força para a nossa massa. São 50 gramas de farinha de trigo e 3 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Misture o fermento com a farinha e então adicione 50 gramas de água. Mexa até incorporar bem a massa. E cubra com um pano umedecido. A esponja vai ficar pronta em 30 a 60 minutos. Se tiver calor é mais rápido, se tiver frio, demora mais. A minha esponja ficou pronta em 60 minutos. Perceba que formou uma cúpula na superfície. Se deixar tempo demais, essa cúpula afunda e o pré-fermento perde a força. Continuando a receita, vamos adicionar mais 290 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de açúcar e 7 gramas de sal. Misture os ingredientes sólidos antes de colocar os líquidos. Serão 3 ovos grandes. O leite e a manteiga serão adicionados mais para frente. Se você não conhece muito bem a marca de farinha que estiver usando, sugiro que coloque apenas 2 ovos. Misture os ingredientes e verifique a consistência da massa. Adicione o terceiro ovo somente se a massa estiver muito seca. Agora vamos ligar a batedeira em velocidade baixa para incorporar os ingredientes. Depois de 5 minutos, verifique a consistência da massa. Ela deve ficar grudenta, mas não muito mole. Repare como descola com uma certa facilidade da tigela. Se mesmo com os 3 ovos a sua massa ficou muito seca, adicione um pouco de leite integral gelado. Coloque aos poucos, de 10 em 10 gramas. Misture por mais 5 minutos e verifique novamente a consistência. A minha massa já está no ponto, então eu não vou usar leite. Vamos agora sovar por 10 a 20 minutos antes de colocar a manteiga. Para sovar eu aumento um pouco a velocidade da batedeira. Faça uma pausa no meio da sova para desgrudar a massa que fica no fundo da tigela. O ovo deixa a massa bem firme e algumas batedeiras podem não conseguir incorporar esse resíduo mais duro. Depois da sova, a massa já tem uma certa elasticidade e é hora de acrescentar a manteiga sem sal. Serão 136 gramas. É importante que a manteiga esteja amolecida em temperatura ambiente. Acrescente aos poucos. Misture em velocidade baixa por 5 minutos até incorporar bem. Vamos colocar o restante da manteiga e aproveitar para soltar a massa que está no gancho para garantir que ela fique bem uniforme. Depois de mais 5 minutos, aumente um pouco a velocidade da batedeira e vamos sovar até que a massa descole das laterais. Pronto, esse é o ponto ideal da massa. Se depois de mais 15 a 20 minutos a sua massa não descolar das laterais da batedeira, é provável que ela tenha sido hidratada além da capacidade. Não adianta sovar mais, pode sobreaquecer a massa. Siga em frente com a receita, trabalhe com a massa gelada e use farinha durante a modelagem, para não grudar. Da próxima vez, reduza a quantidade de ovos e não adicione leite. Veja como a massa fica bem elástica depois que adicionamos a manteiga.
Ela também fica lisa e brilhante. A manteiga vai dificultar a modelagem se a massa estiver muito quente. Se você tem um termômetro espeto, meça a temperatura da massa. Se estiver muito acima de 26 graus Celsius, coloque por 15 a 30 minutos na geladeira para esfriar. A minha ficou com 24 graus Celsius e hoje não está muito quente, então eu vou só cobrir com um plástico filme e deixar em temperatura ambiente. Para essa quantidade de massa, eu uso uma forma de pão com 24 cm de comprimento, 10 de largura e 6,5 de altura. Se a sua forma tem um tamanho diferente, não se preocupe. É só baixar a minha planilha que calcula a quantidade de ingredientes de acordo com o tamanho da forma. O link está disponível na descrição logo abaixo aqui do vídeo. Unte bem a forma com manteiga, não esqueça de passar nos cantos e nas bordas. A minha massa fermentou por 1 hora, a uma temperatura próxima de 26 graus Celsius. No frio, irá demorar mais e no calor será mais rápido. Retire a massa com cuidado da tigela e coloque sobre a bancada. Não há necessidade de polvilhar farinha. Se ele estiver muito mole, cubra com plástico filme e coloque na geladeira por 15 minutos para endurecer um pouco. Pese a massa inteira e faça a divisão em 6 partes iguais. Use uma espátula de padeiro ou uma faca grande e lisa. A minha massa ficou com 708 gramas, então eu vou dividir em 6 peças de 118 gramas. Para modelar as bolinhas, coloque cada peça virada com a parte mais lisa para baixo. Junte as pontas. Vire a emenda para baixo e boleie sobre a bancada, utilizando as 2 mãos. Veja novamente por esse outro ângulo. Posicione as bolinhas dentro da forma de maneira intercalada, uma encostada de um lado e a outra encostada na lateral oposta. Vá pressionando levemente para que todas caibam dentro da forma. Além dessa modelagem, você pode experimentar outros 3 formatos. Uma modelagem mais tradicional do brioche Nanterre, que seriam 8 bolinhas dispostas em 2 fileiras paralelas. Outra opção é fazer 3 a 4 bolas maiores em uma única fileira, ou ainda, se você souber, modelar em formato de trança. Cubra e deixe fermentar por 30 a 60 minutos, até que a massa quase atinja a borda da forma. Ligue o forno e deixe pré-aquecer a 180 graus Celsius, por no mínimo 30 minutos. Antes de colocar o brioche no forno, vamos pincelar toda a superfície com um ovo batido misturado com um pouco de água. Coloque a massa na prateleira mais baixa do forno, pré-aquecido a 180 graus Celsius. Não há necessidade de gerar vapor. Depois de 15 minutos, vire a forma para assar de maneira mais uniforme. Vai levar de 30 a 45 minutos para assar esse pão. Só ficar atento, a superfície costuma dourar antes do miolo terminar de assar. Meça a temperatura interna após 30 minutos de forno. Se não atingir 90 graus Celsius, continue assando. Se você não tem um termômetro espeto, o único método possível é tentativa e erro. Se o miolo ficar cru, aumente o tempo na próxima fornada. Se ficar seco, diminui o tempo de forno. Após 40 minutos no total, o meu pão finalmente chegou a uma temperatura interna acima de 90 graus Celsius. E agora sim, ele está bem assado. Desenforme e transfira para uma grade de resfriamento. O pão solta com facilidade quando a gente unta bem a forma. Deixe resfriar por 30 minutos. A crosta fica bem dourada. Vamos ver o miolo. Delicioso, bem leve e fofinho. O ovo caipira dá essa cor bem amarelada. E olha só, a maciez que a gente queria. Quando fizer a receita, não se esquece de tirar uma foto do pão e me marcar lá no Instagram, @amopãocaseiro. Qualquer dúvida, deixe seu comentário logo abaixo que eu vou responder sempre que possível. Se você gostou do vídeo, já sabe, clique no botão de curtir para que mais pessoas possam ver essa receita. Para receber um aviso quando a gente lançar novos vídeos,
é só se inscrever no canal e clicar naquele sininho que fica logo ao lado do botão de inscrição. Até a próxima!